Então, eu sirvo todos os meus clientes como se eu estivesse sendo servido. Eu faço aquilo que para mim me dá prazer, eu quero lhe dar prazer também. Então, a nossa experiência ali não é nada extraordinária, mas é no sentido de lhe atender bem e fazer com que você se sinta em casa. Tá? Esse é o nosso propósito maior. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gestão à Mesa, nosso podcast. Quero aí, primeiramente, agradecer a todos os nossos apoiadores, os apoiadores que realmente estão fazendo a diferença nesse podcast, que é ajudar a gente também a levar conteúdo para donos de estabelecimentos gastronômicos, né? Quero aqui agradecer o Grupo E, né? Nosso grupo de 4 empresas, né? Na parte de gestão contábil, gestão financeira, gestão de talentos, gestão de delivery. O Café Cajubá, né? Bem conhecido na cidade, nosso grande apoiador. A Ribsnack, batatinha aí ondulada, muito boa também para você como estratégia do seu estabelecimento gastronômico. E a Brasel, né, Associação de Bares e Restaurantes. Quero trazer aqui também uma pitadinha aí no final, vou trazer para vocês o que é a associação, o que ela faz de bom, o que ela traz de qualidade realmente e ajuda muito os estabelecimentos gastronômicos. Quero agradecer também o André, que está do meu lado aqui, nosso Masterchef na questão do delivery. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Fabão. Sempre um prazer estarmos aqui, sentados nessa mesa aí, compartilhando conteúdo, né? Hoje estamos com uma pessoa aí especial dentro do cenário da nossa cidade, né? Que a gente sabe dos desafios, e é uma pessoa que, fora ter um restaurante, também ajuda outros donos de restaurantes aí a performar, a se estruturar, né? Presidiando. Nós vamos falar muito disso, nós vamos falar muito sobre propósito, sabe? Sim. Porque eu acho que esse cara aqui tem um grande propósito, sabe? De querer ajudar. Isso faz toda a diferença, não só no estabelecimento dele, como também nos outros estabelecimentos. Tá? Então, nossa gestão à mesa, né? Nós vamos falar muito sobre a paixão sobre a gestão, né? Então, como o Terra Brasilis, né, que eu vou apresentar aqui o nosso convidado, mantém um CMV impecável e lidera com propósito. Olha que bacana, hein? Essa diferente. Essa é bonita, né? Fabião, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado aí pela oportunidade de ter você na nossa mesa, na nossa gestão. Aqui a gente fala que a gente tem vários pratos servindo gestão empresarial para donos de estabelecimento gastronômico. Seja bem-vindo novamente, tá? Então quero agradecer aí do fundo do coração, realmente isso aí é um grande prazer você estar aqui na nossa mesa, porque você faz toda a diferença. Para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do Fábio. Tá, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra fazer parte desse projeto. Eu atualmente sou dono de um restaurante que está no mercado há 20 anos, no mesmo local, aqui perto do Praia Clube. Anterior, eu fui professor 25 anos, então eu trabalhava na docência, foi a minha formação acadêmica, e descobri na gastronomia algo que eu queria desde a minha infância. Descendente de italiano. Então, um Bertolucci. Então a gente sempre esteve envolvido com a mesa, né? A mesa para comer, a mesa para conversar, a mesa para discutir. E hoje eu me sinto muito realizado. Além de empresário, eu também faço parte de algumas instituições ligadas ao setor. Então, atualmente eu presido a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no Triângulo Mineiro. Também presido o Sinditur, que é o Sindicato Empresarial Bares, Restaurantes, Hotelaria e Afins. E faço parte da diretoria do Visite Uberlândia, que é o Convênio Birô, que traz para Uberlândia grandes eventos. Legal. Então, hoje, a minha rotina é em torno da minha empresa, mas também de tentar trazer para o setor aquilo que é possível melhorar, crescer, prosperar, principalmente pós-pandemia. Legal, é muito inspirador sua história, né? Essa paixão culinária, então, tá na veia, né? Sim. Essa paixão por gastronomia é muito legal. E italiano gosta muito de mesa, né?
reunir pessoas, farta, né? Farta, Reunir principalmente. pessoas, né? E eu acho que uma das paixões que você deve ter, então, é quando você abre seu restaurante, 11, 11h30, Sim. você começa a ver os seus convidados entrar dentro do seu estabelecimento gastronômico e a paixão por servi-lo tá na veia, então, né? E o importante, Fábio, que eu digo sempre, né? O prazer de servir é de você ver nas pessoas o contentamento. Então, eu sirvo todos os meus clientes como se eu estivesse sendo servido. Eu faço aquilo que para mim me dá prazer, eu quero lhe dar prazer também. Então, a nossa experiência ali não é nada extraordinária, mas é no sentido de lhe atender bem e fazer com que você se sinta em casa. Tá? Esse é o nosso propósito maior. O Terra Brasilis, para quem conhece, quem é aqui da cidade, sabe muito bem que isso não é só da boca para fora, né? Tem um ar que respira ali familiar. Sim. Desde o momento, e eu falei, né? Hoje mesmo eu comentei contigo que um dos grandes propósitos, na verdade, um dos grandes, vamos falar assim, a cereja do bolo do seu estabelecimento, claro que tem muitas outras cerejas, mas uma especial é o atendimento, é o que você está na porta. E eu falo muito disso. Quando a gente está na porta da nossa casa para receber um convidado, é claro que por trás de tudo existe um CNPJ, né? Existe pessoas, você tem que pagar salário, você tem que pagar fornecedores, você tem que tocar um negócio. Aquilo ali é um ambiente lucrativo, né? É um negócio. Mas a inspiração e o que você traz ali dentro do seu restaurante é sensacional, muito bom. Muito obrigado. Obrigado aí novamente pelo convite. Então, assim, a ideia é que hoje vamos contar um pouquinho mais sobre a história também do Terra Brasilis, mas falar um pouquinho de dores, né? E levar conteúdo para donos de estabelecimento gastronômico com um ponto muito chave, que é o CMV. O custo, né? O custo da mercadoria vendida é tudo que eu compro para produzir algo. E isso aí é uma das grandes chaves que tem muitas pessoas que ainda não sabem o seu CMV, não sabem controlar e o que isso realmente vai trazer de benefício. Mas antes disso aí, então, aproveitar, você aceita um cafezinho, não? Com certeza. Um cafezinho Cajubá, ó. Opa, bagunça. É ao vivo e a cores. É assim que funciona. Tá sem açúcar? Você toma sem açúcar? Sim. É isso aí. Verdadeiro sabor do café. Sabia que o André não toma café, mas ele toma uma aguinha aí. Tô bem servido também. Café Cajubá, a mesa. Né? Eu acho que inspira também o café Cajubá, né? Quando eu acordo, tomo meu café também, o Cajubá, sabendo que é da cidade, Sim. Sabendo que realmente faz muita coisa bacana, não só como apoiadores em conteúdos como esse, como esportes, né? Eles ajudam muito, faz um trabalho bem bacana, sabe? Eles sempre abraçaram muito a cidade de diversas formas, né? Esse ponto que você tocou do esporte aí, a gente sabe muito. Diversos times, de diversas modalidades, diversos atletas, né? Eu que sou da linha do marketing aí também, eu admiro muito e gosto demais, né? Mas também apoiar uma série de coisas, querendo ou não, pro empresário tá tirando grana do bolso dele, diretamente. Por mais que às vezes uma coisa ou outra é uma lei de incentivo, alguma coisa, mas é dinheiro do bolso que o cara tira, né? Muitas das vezes traz um reforço de marca e tudo mais, mas a gente sabe, na nossa realidade, né, do Brasil mesmo, que é porque o cara gosta, é porque o cara é uma forma dele colocar de volta no mundo e no mercado, né, uma parte do que ele ganhou também. Eu sempre acho que é louvável qualquer atitude assim, porque a gente sabe que é difícil, né? É difícil se construir um negócio, é difícil ter lucro dentro do negócio. Difícil manter o negócio. Difícil manter um negócio e ainda assim dividir um pouco daquilo que sobrou com outras pessoas no mercado, com outras modalidades que muitas das vezes não traz um retorno financeiro direto, né? Mas eu acho que também isso justifica muito o sucesso da empresa aqui na região, né? Sim. A proposta também do podcast aqui é tentar montar esse ecossistema entre fornecedores estratégicos, né, que fornecem para donos de bares e restaurantes, e a gente ter qualidade nessa entrega de produto, né? Eu acho que você entrega com qualidade o produto final,
né? Mas e o produto que você recebe também tem que vir com qualidade. Então, assim, escolher os fornecedores vai diretamente com o tópico que a gente vai falar agora sobre o CMV, né? Você faz parte do grupo, né, do grupo E em relação à parte de gestão financeira, de gestão contábil. Então, acho que você buscou também excelência nesse apoio administrativo, né? Até anterior à nossa reunião, à nossa apresentação aqui, eu estava num estabelecimento gastronômico da cidade, onde a gente estava ofertando o nosso serviço lá. E uma das grandes dores realmente era controlar o CMV. E a pessoa acaba não tendo tempo, ou às vezes conhecimento, ou de ter realmente um controle exato do que entra ali, porque o seu estoque é dinheiro, né? E muitas vezes é um dinheiro que você não percebe está indo para o lixo. É para o ralo, né? Agora, o que eu vejo, Fábio, que uma das grandes questões do nosso setor é o que a gente chama de gestão. Uhum. Todo negócio começa dentro da tua casa, vai para a tua empresa. Se você não tiver uma boa gestão, você vai perder dinheiro e você não vai ver prosperidade. Então, hoje, conversando com vários associados, o que a gente escuta é que ele não sabe que ele tem estoque, ele não sabe que ele compra, ele não tem um planejamento prévio do cardápio dele, ele não busca fornecedores parceiros, ele busca fornecedores que eu chamo de leiloeiros, são aqueles que tentam te vender um produto barato, mas não atende à qualidade, não te fornece um serviço profissional. Então, controlar hoje a gestão de uma empresa é algo muito sério, né? As pessoas arriscam muito no setor de gastronomia, porque quem olha um bar, quem olha um restaurante, acha que é muito fácil fazer comida e melhor ainda estar no salão atendendo pessoas, né? Então, você ser cliente é diferente de você ser dono. E as pessoas não conseguem separar isso. E o que eu vejo que leva as pessoas à falência, a perder o seu negócio, é porque ela não quer ter o controle nas suas mãos e ela terceiriza esse controle muitas vezes para pessoas que não têm competência. Então, quando a gente fala no Grupo E, e aí eu vou falar da nossa parceria, por que eu busquei o Grupo E, né? Porque eu sabia que num determinado momento da minha empresa, eu não daria conta de ter o controle total. Então, eu precisaria, né, ter parceiros sérios, éticos, que pudessem me ajudar. Então, hoje, o que nós temos de resultado é um fruto desse conjunto de profissionais. Conjunto de gestão. Conjunto de gestão, tá? Ah, mas isso aí é mais uma despesa. Não, isso é um investimento. Você investe para reduzir perda, você investe para reduzir desperdício. E aí você vê resultado. Então, a importância de uma boa gestão é você pensar sempre com antecedência. Não é chegar na tua empresa hoje e pensar o que vamos cozinhar hoje. Não. O que você vai cozinhar hoje, ele já foi pensado dias antes. Você planejamento, já comprou, né? Ele já está no seu estoque, você já negociou. Com isso, você nunca perde. Você está sempre vendo o que é o produto da época, o que é a verdura do momento, qual é a melhor carne. E a gente tem que ser criativo. Uma cozinha hoje, ela não pode ser uma cozinha ditadora, aquela cozinha que você nunca mexe, que você não aceita sugestões e que sempre o chefe é a verdade. Ao contrário, hoje uma cozinha ela tem que ser democrática, ela tem que ser participativa. Todo mundo tem que ajudar, porque o dinheiro que sobra, que a gente está chamando de lucro, ele vai ser reinvestido na empresa. Sim. E a gente reinveste onde? Reinveste no colaborador que te ajuda. Reinveste naquele empregado que está junto com você vestindo a sua camisa. E quanto mais... Que está no seu propósito. E quanto mais a gente economiza, entre aspas, você está vendo uma possibilidade de fazer seu negócio prosperar. Então, a gente precisa ter esse olhar de uma gestão eficiente em todas as frentes, para você ver seu negócio ter vida longa. Eu acho Fábio, só um pouquinho, que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui, né? Porque tem muita gente que ouve
e assiste o nosso episódio, que não é de Uberlândia, né? Pra gente, a gente conhece o que é o Terra Brasilis, né? Mas o Terra Brasilis é talvez o restaurante do nicho que é mais difícil de controlar o CMV, que é o self-service. Sim. Né? A gente, pô, você viu lá no nosso evento lá em Curitiba, todas as perguntas basicamente do palestrante de CMV era, não, eu tenho self-service, porque a dificuldade é muito grande. Além de você controlar, né, a questão das compras e tudo mais, tem a questão do desperdício. Uma comida sobra mais ou menos do que a outra, né? Então o nível de eficiência dentro do seu nicho, dentro da especificação ali do seu restaurante, ele é infinitamente mais difícil. Eu acho que é o mais complexo. Porque você pega, sei lá, uma hamburgueria que tá começando, ou uma pizzaria, é tudo o mesmo formato. A pizza, teoricamente, né, ela vai sempre do mesmo jeito, né, o hambúrguer vai sempre do mesmo jeito, vai seguir uma ficha técnica, uma linha de montagem semelhante. Agora não. Eu sei, né, conheço seu restaurante, tem um dia que você serve uma parmegiana, tem um dia que você serve um filé de frango, tem um dia que você serve apenas um bife. Então, tudo que você está falando serve muito de exemplo para o resto do mercado inteiro. Porque no seu é o mais difícil de controlar. Se você consegue fazer isso no seu, é mais fácil para o cara da hamburgueria, é mais fácil para o cara que vende sua marmita, né? É mais fácil para todos os outros segmentos. Até o restaurante à la carte, né? E então, o restaurante à la carte também. Porque, vamos dizer assim, eu sento lá e vou almoçar 600 gramas. Às vezes vou almoçar 400. Às vezes vai chegar alguém que vai comer 1 quilo. Vai chegar alguém que vai comer 200 gramas. Então, o nível de variação é infinitamente maior na sua forma de trabalhar do que qualquer outra forma, né, Fábio? Então, assim, você faz um planejamento além da compra, né, semanal. Até porque o seu negócio, ele é uma compra praticamente diária, né? Não necessariamente diária. De alguns produtos. Muito pouco, Fábio. Muito pouco. Hoje, eu diria para você que 90% entrega na minha porta. Eu não vou ao mercado comprar. O mercado leva para dentro da minha empresa, porque a gente construiu uma base de fornecedores hoje. Grande segredo. E talvez ela seja quase 100 prestadores de serviço ao longo da semana. Nossa, a gente não tem exclusividade com ninguém. Por que não ter? Para que você possa ter opções de preço e qualidade. Que faz com que seu CMV seja abaixo de 40. Às vezes você tem um fornecedor que passa por uma crise, então você não pode ficar preso a ele. Outra coisa importante, você precisa planejar com antecedência o que você vai servir. E aí, pegando um gancho, né, nessa questão do planejamento, é o seguinte: um restaurante self-service, ele pode trabalhar também no sistema à la carte. Sim. Então, você cria uma média. Como é que você hoje mensura quantas refeições você serve dia? Qual o seu ticket médio? Né? Então, por exemplo, eu tenho lá, dos últimos 10 anos, eu tenho todas as minhas refeições, eu sei quantas refeições por mês, quantas refeições por dia, meu ticket médio por comanda, meu ticket médio por pessoa. Olha esse nível de controle. E eu vou te falar que eu sei disso, porque né, nós estamos juntos. Isso ali. me ajuda a entender o seguinte: quais são os dias melhores, os dias mais fracos, os meses melhores, os meses mais fracos, e a gente então vai regular o estoque por isso, tá? Então, e outra coisa importante, o estoque, para nós, ele não pode passar de 1 semana. Então, tudo que eu comprei e que chegou até quarta-feira, na próxima quarta-feira ele já foi vendido e já está chegando produto novo. Isso faz com que eu esteja oferecendo ao meu cliente sempre produtos novos, de qualidade, tá? E produtos que estão dentro da minha capacidade de orçamento. Então vamos lá, então resumindo, você faz um controle do planejamento, então, da semana ou do mês, de toda segunda-feira vai ter esse tipo de pratos. Não toda. A gente faz assim. Se toda segunda-feira fosse o mesmo cardápio, o meu cliente que almoça comigo há 10 anos, ele já não comeria lá mais. Porque na segunda-feira eu não vou, porque eu já sei que ele sei que vai ser só isso. Então, você precisa criar uma expectativa. Legal. Hein? Então, o que eu faço? Baita Todo pitada, sábado,
a gente aprova o cardápio da próxima semana. Eu ia perguntar Aí isso aí. na outra semana, esse cardápio ele não volta mais naquela próxima, ele só volta daí 15 ou 20 dias. Perfeito. Agora você vai dizer, como é que se faz isso? A gente, ao longo do tempo, nós criamos um banco de pratos. Então eu tenho lá hoje uma relação completa de tudo que eu servi no meu restaurante nos últimos 5 anos. Então, para eu montar o meu cardápio, eu não gasto mais do que 1 hora. Eu sento no sábado, 10 horas da manhã, com o meu cozinheiro-chefe. O que nós temos em estoque para começar a semana? Isso, então é o cardápio. E a partir do que nós vamos servir na terça, a gente faz os pedidos. Então você sempre vai estar encontrando novidades no cardápio. E uma outra coisa muito importante, que talvez alguns lugares não dê valor. Quando você percebe que você tem uma clientela mais fixa, essa clientela também pode participar da elaboração do cardápio. Legal. E às vezes a gente se surpreende, porque você fala assim, não, eu preciso ter um cardápio sofisticado, eu preciso ter um cardápio elaborado. É o bacalhau, é o salmão. E as pessoas, elas vão te responder assim, eu gostaria de fígado, eu gostaria de carne moída, é bom, hein? eu gostaria de quibe, entendeu? E É uma comida muito mais tradicional, isso, né? comida de avó, comida de mãe. Então, a gente tem que entender também que o público precisa ser ouvido. Ele te ajuda a montar o cardápio. E o seu fornecedor, quando ele é seu parceiro, ele manda para você assim, olha, estamos aqui com uma carne muito boa num preço especial. Você não quer pôr ela no seu cardápio semana que vem? Então, é uma junção de fatores que faz com que a gente consiga ter um bom resultado. É o ecossistema que a gente fala. Então, assim, você ter contratos muito bem amarrados com esses fornecedores, né? Contratos que eu falo contratos de confiança mesmo, né? De troca de negócio, né? E principalmente é o que você falou, uma palavra muito chave aí, que é a questão de alinhar com o seu cozinheiro. Então, assim, a expectativa também é fazer com que o cozinheiro, o chefe, esteja alinhado também com essa visão, né? Você treina ele para isso e ele tá na sua cultura já. Então ele sabe o que ele tá preparado todo sábado para fazer com você. E os novos colaboradores, eles precisam saber a sua cultura, o seu propósito, e você não abrir mão por causa disso. Mas eu vou contratar o melhor chefe de cozinha da cidade. Ótimo. Ele vai ser um parceiro, mas ele não pode mudar seu propósito. Seu negócio, né? Ele não pode mudar seu negócio. Então, todos os nossos colaboradores, eles entendem o que nós queremos. Perfeito. Outra questão importante, que muitas pessoas talvez tenham dificuldade. Quem são, como se diz, os degustadores da minha comida? Os meus colaboradores. Então, todos os dias a minha equipe almoça lá. A comida que eu vendo é a comida que nós comemos. E a comida, ela tem que estar boa porque nós comemos. Ela tem que ser de qualidade porque nós comemos. E ela tem que ser saudável porque se eu vender uma comida ruim, uma comida estragada, eu posso no outro dia deixar toda a minha equipe num hospital. Então, primeira coisa que todos os dias a gente combina. A comida que nós faremos hoje é a comida que nos serve. E se ela nos serve, ela é possível de ser bem vendida. Maravilhoso isso. É o prato da mesa de casa. Você vai servir, mas eu também vou comer. Né? Quando você recebe alguém na sua casa, você não faz o seu melhor? Com certeza. Eu estou vendendo. E come também, né? E come. Então, a gente precisa entender que a comida que nós servimos é a comida que nós vendemos, mas é a comida que também nos alimenta. Perfeito. Ela sendo bem feita, ela sendo de qualidade, você nunca vai ter erro. Legal. Eu sempre falo assim, né, Fábio, que o sucesso ele é muito explicável, né? Você tá aí com um restaurante de 20 anos no mercado. Então, assim, a gente sabe o quanto o mercado mudou nos últimos 20 anos, né? E é muito explicável o porquê que você se manteve no mercado ao longo desses 20 anos, né? Aqui nós ouvimos... E passou por uma pandemia. Exato. Aqui nós ouvimos sobre cultura, propósito, controle, dados, né? Às vezes
às vezes quem tá ouvindo a gente não consegue ter essa percepção. Mas se você vira para mim e fala que tem o controle do seu ticket médio de cada comando dos últimos 10 anos, né? Primeiro que em quantos restaurantes nós chegamos que tem 5 anos e todo mundo faz tudo no papel? Eu tenho certeza que esse controle não é feito no papel. Ninguém ia guardar papel por 10 anos. Né? Fazer todo um estudo através de dados dos últimos pratos que você serviu nos últimos 5 anos para montar um cardápio. Às vezes parece chato ter dados, né? Às vezes parece... não, muita gente que... como você pontuou no começo aí, se aventura no mercado de gastronomia, vai muito no achismo, ou vai achando que é só fazer comida ou só saber fazer comida boa, né? Mas a verdade não é essa. Então, para você sustentar no mercado aí ao longo do tempo, além do seu controle, do seu relacionamento com seus fornecedores, né, do alinhamento com a sua equipe, da cultura, quantas coisas você não monitorou e monitora todos os dias ao longo desse tempo, né, para ter um bom controle de custo, para servir bons pratos. E isso tudo justifica aí, né, o resultado tá aí em se manter por tanto tempo no mercado que é sempre desafiador, sempre com novos concorrentes, né, sempre com dinâmicas diferentes. Mas muita gente entra também no modelo de desafio, sabe, de aventureiro. Muita gente. E depois da pandemia, nós como prestador de serviço, a gente percebeu muito disso. Depois da pandemia, houve um boom de estabelecimentos gastronômicos de aventureiros ou pessoas realmente que perderam o emprego e abriram um estabelecimento gastronômico para se sobreviver. Mas falta essa questão, né, de negócio, de gestão atrás, né? Porque não é fácil. Nós estamos falando de gestão de compras, de gestão de tudo que está acontecendo, de gestão de pessoas, que é uma coisa bem complexa. Você tem um sócio que não te perdoa, que chama-se governo, e que ele te cobra uma carga tributária alta. Você tem outros sócios indiretos, como, por exemplo, um delivery, uma plataforma, né? Mas você precisa entender o seguinte, você está no mercado capitalista, você tem que ter lucro. Acho que, assim, a maior hipocrisia das pessoas é elas, às vezes, não admitirem que elas trabalham para ter lucro, para ter conforto, para ter prazer, tá? Então, a gente não tem que mentir sobre isso. Eu não trabalho de segunda a sábado por hobby. Eu trabalho porque eu gosto, mas eu trabalho porque também o meu negócio precisa dar lucro para eu pagar as contas, para eu pagar as minhas dívidas. Construir seu patrimônio, ter sua vida, sua família. E tá sempre reinvestindo no meu negócio, tá? As pessoas que se aventuram, infelizmente, elas vão perder porque elas são iludidas. E a gente, às vezes, se deixa iludir por amigos e familiares. Né? Você faz um bom churrasco fim de semana na sua casa. Você é ótimo numa parrilha. Você é ótimo numa galinhada. Aí as pessoas iludem que você seria ótimo como dono de um restaurante. Só que a diferença primeiro, você ali faz o churrasco de fim de semana, todo mundo vai, come e bebe de graça. Quando eles têm que pagar no seu negócio, eles não vão lá. Tá? Segundo, você gerencia 20 pessoas. Agora vá gerenciar 200 refeições dia, flutuantes. Vai gerenciar 30 pessoas. Vai gerenciar 100 fornecedores. Então, e uma coisa... É um jogo profissional. Que eu acho muito importante, eu queria reforçar aqui, Fábio, e até eu coloco a Brasel à disposição. A gente precisa evitar que a pessoa que queira entrar no mercado gastronômico gaste dinheiro para depois descobrir que não era a praia dela. Então, o projeto da Brasel para os próximos meses você que está aí vendo a gente, querendo ser dono de um bar, de um restaurante, de um boteco, de qualquer coisa ligada à alimentação, antes de você alugar um lugar, abrir as portas, venha conversar com a gente. Faça um estágio comigo, eu abro as portas do meu restaurante para você fazer um estágio.
Trabalhe comigo uma semana para você descobrir se realmente é isso que você quer. Se depois você descobrir que a gente então vai te ajudar, junto com o Grupo E, a estruturar a sua empresa para ela já nascer sólida. Perfeito. Mas se você descobrir que não é isso, vai buscar o seu propósito. Eu fico muito triste quando a gente vê pessoas que não tiveram o amparo necessário, não tiveram o apoio devido e vão ali, alugam um lugar, compra equipamento, compra insumo, contrata gente e não dura a próxima estação. Porque olhou só a receita perfeita, né? E isso a receita do prato, do existe, hambúrguer perfeito, né? E não existe. Não existe. E também porque assim, né? A pessoa vai lá no meu restaurante, vê aquele movimento e enche os olhos. Mas ela não sabe o que está por trás. Tem a máquina que gira por trás. Todos os dias eu brinco que eu ponho um transatlântico no mar, vou levar esse transatlântico para todo mundo se divertir, vou ter que servir bem todo mundo e no final do passeio voltar para o porto e reabastecer o transatlântico para o dia seguinte. Legal. Nós vamos falar um pouco mais também sobre a Brasel, acho que é bem legal, mas voltando um pouquinho no CMV, Fábio, tem uma coisa que eu falo muito sobre a questão de o CMV é um item assim, quem tem estabelecimento gastronômico e não tem isso no papel mesmo, ou no nosso, que nem no nosso caso, em sistema, bem claro, para onde está indo esse dinheiro, realmente, então tem que para esse transatlântico, põe ele no porto de novo. Como eu vou controlar meu CMV? Façam isso, né? Comprando bem, categorizando bem os produtos. Então, hoje o Fábio sabe o quanto ele gasta de carne, o quanto ele gasta de fruta, o quanto ele gasta de verdura, o quanto ele gasta de arroz. Ele sabe tudo, porque ele tem o controle do CMV. Ele, além de comprar, ele sabe estocar bem e tem a parte que a gente apresenta na parte de DRE, o CMV real do negócio, né? Mas acho que uma das coisas que impacta diretamente um CMV, você pode até comprar bem, mas se você não tem uma linha de produção exata, sabe? E uma das coisas que eu acho que é complexo dentro do seu negócio, do seu navio, tá? Vamos falar assim, é a questão do self-service. Porque você trabalha com ficha técnica? Em alguns pratos, sim. Legal, tá vendo? Então, assim, até no self-service, a ficha técnica é fundamental, porque você tem que mostrar para o chefe ou para as pessoas que estão na linha de produção, na chapa, no forno, no fogão, que aquele prato específico tem uma quantidade específica para fazer. Tem uma média dia. Uma média dia. Qual é a média mínima? A questão do self-service não é difícil. Qual é a média mínima? A pitada aí, ó. Você já sabe todos os dias qual que é o número mínimo de pratos que você serve. E qual que é o número máximo. Faça uma média. Então, se você serve uma média de 150 refeições dia, podendo variar para 140, variar para 200, trabalhe na média dos 150. Sobrou um pouco de arroz lá dentro da sua cozinha, ele pode ser usado no dia seguinte. Tá? O que não pode você não sabe a média, um dia você faz 5 quilos de arroz e chegam 200 pessoas e a comida acaba. Ou então você faz 5 quilos de arroz e naquele dia não vai quase ninguém e sobra toda a comida. Então, é questão, Fábio, de você conhecer seu negócio. Se a gente não conhece o nosso negócio em todas as suas particularidades, você vai ficar na mão de achismo. Eu acho que, então, a ficha técnica, ela te ajuda sim. O self-service dá para ter ficha técnica. Sim. E outra coisa, todo novo colaborador, ele conhecendo a empresa, ele não vai mudar o sistema. Eu, por exemplo, recebi semana passada uma cliente e ela chegou em mim e falou assim, tem 6 anos que eu não vinha no Terra Brasília porque eu mudei de cidade e agora eu voltei para Uberlândia. É como se eu estivesse almoçando nele nos últimos 6 anos. É o mesmo sabor, a mesma qualidade e esse feijão de vocês não tem igual. Perfeito. Olha, manter padrão de qualidade no self-service para a pessoa lembrar e falar para você que a memória afetiva dela de comida de 6 anos é a mesma, isso é muito bonito. Para nós isso é fantástico. É um nível de entrega excelentíssimo.
Sim. É um baita troféu. Né? Então não é assim, hoje eu fui lá, o feijão tava uma delícia, eu voltei lá no outro dia, tava péssimo. Ou seja, cada dia vai variar de acordo com oscilar, o humor, vai oscilar. Não, ele tem que ter uma linha. E essa linha, ela tem que ser mantida custe o que custar, para que você possa ter o que a gente chama de padrão de qualidade. E assim, você tem seus desafios diários. Você tem algum desafio ou algum erro realmente que você cometeu lá atrás, que você fez e que hoje você não faz mais na linha de produção ou na parte de controle de estoque? Alguma coisa que passa, que você lembra? Alguma coisa? Primeira coisa que a gente errou muito era ficar na mão de um fornecedor. Esse foi um erro que a gente confiava. Sensacional. Assim, fornecedor, não, eu vou fazer por você o melhor e deixa comigo que eu vou te ajudar. E aí esse fornecedor passa por um problema, então ele não te entrega o produto e você então vai fazer o que no dia seguinte? Então, uma primeira questão que nos aconteceu foi essa. Hoje, então, para cada item, eu tenho no mínimo 3 fornecedores, que são cotados todos os pedidos. Outra questão é que você fala que é um problema muito sério, é de você não delegar responsabilidades. O cara é muito bom, o cozinheiro é fora de série, então eu não preciso fazer nada, eu posso confiar plenamente nele. E aí então você descobre que o restaurante não é mais seu. O restaurante é do seu cozinheiro. E aí, tá na mão dele. Tá na mão dele. E aí o dia que você quer retomar o leme, você perde ele. O cozinheiro diz assim, não, então é o seguinte, já que você não precisa de mim, eu tô vai lá indo pro embora fogão, e te deixa na mão. Então, você não pode ficar na mão de nenhum colaborador. Não existe colaborador insubstituível e você não pode acreditar que sem você na linha de frente, seu negócio não vai. Tá? Perfeito. A gente já abriu o nosso restaurante, só para quem está nos escutando entender. A minha equipe de cozinha são 12 pessoas. A equipe de cozinha, para dar conta, 12 pessoas. Nós já abrimos o restaurante com 5. Porque naquele dia faltaram 7. Ei, mal do mercado, hein? Faltaram 7. Nossa senhora. Chamei os 5 e falei com ele, vamos. Toparam e o negócio valeu. Aí, claro, colocaram o avental todo mundo e vamos fazer acontecer. Eu fui para a linha de frente, a minha esposa foi para a linha de frente junto com eles, mas nós topamos a parada. E os 7 que faltaram, eles perceberam que eles não são insubstituíveis. Eles perceberam que com eles ou sem eles, vai acontecer. A empresa vai acontecer. O navio saiu. Entendeu? Então a gente precisa deixar muito claro isso, porque na hora que você vira refém de alguém, pronto. Você não pode. Não pode. Não pode, não. Entendeu? Não, e eu também acho que assim, na minha opinião, tá? Depois eu quero ouvir também a opinião de vocês. Não pode também estar na mão do dono. Não. Até porque senão você não tem vida. Sim. Se você virou o funcionário mais, vamos falar assim, focado no seu negócio, só depende de você, empresa, né? Eu pergunto para vocês dois. A maioria dos donos de estabelecimento, você vai encontrar ele onde? Na porta. No atendimento. Na cozinha. No caixa. No maioria. No caixa. Preso. Amarrado. Exato. Não é? Exato. Por quê? Porque ele acha que todo mundo que ele colocar ali vai roubar ele. Eu queria que ele tivesse lá na porta, atendendo. Eu fiz o contrário. Tanto que tem muita gente que cumprimenta o meu atendente, o Francisco, que é o caixa, dizendo, o seu restaurante é muito bom. Ele diz assim, não é meu, é daquele moço ali que está entregando plaquinha. O atendimento do Francisco Porque eu não faço questão disso. Eu faço questão de que eu esteja no comando. O Francisco está no seu propósito. Está no meu propósito. Reflexo. Outra, esse medo de ser roubado, crie condições de trabalho ideais. Respeite o seu colaborador. Faça ele enxergar que você é um bom patrão. Sim. Ele não vai te roubar. Ele não vai te lesar. Entendeu? E eu acho que esse é o medo top 1 do dono de restaurante. Todo mundo fala, não pode colocar lá, funcionário rouba mesmo, e isso e aquilo, e
não é assim. Se fosse assim, não tinha um monte de restaurante igual o seu. Não. Né? Aí eu concordo demais do que você falou E sobre a as minha- condições que serão criadas. Ofereça o seu melhor também, né? Então, assim, eu hoje, como você falou, eu viajo, eu tenho férias, eu emendo feriado, eu não abro em alguns feriados, eu não trabalho domingo. Você não trabalha domingo. Não trabalho Não, domingo. e outra, ele é só almoço. E só almoço. Não tem janta. Não. Não. Então, assim, Isso aí ele é um tomou recado para todos os donos de ele tomou uma restaurante. grande decisão, né? Ele falou, ó, eu preciso ter minha vida, construir minha vida pessoa física, ter qualidade de vida, ter família, quero viajar, não quero ficar refém. Então, se você é refém do seu negócio, tá errado. Tem alguma coisa ali que precisa ser mudado, né? Então, para mim, a principal dica aqui. E outra, a Thaís sempre está com a gente aqui na questão de talentos, né? Ela vai gostar muito dessa pergunta. O que você faz realmente quando uma pessoa nova chega na empresa? Dá uma dica aí. Para colocar com ela essa cultura. Tá, primeira coisa, a gente diz a ela o que nós esperamos dela. Tá? Você não é mais um. Você está vindo para um time. Legal. Esse a time, clareza, né? Esse time ele só ganha se todo mundo estiver unido. Senão, não vai para frente. Depois, a gente diz assim, se ponha no lugar de quem você vai servir. Se você vai num bar, num restaurante, e você reclama que o garçom é azedo, que o garçom é mal educado, que a comida não é legal, vamos fazer o oposto. Seja a pessoa agradável, dócil. Nós não estamos fazendo favor em servir. Isso não é favor. Servir é uma coisa prazerosa. Tem que ser Não prazer. tem que ser favor. E a outra questão é, qual é o propósito da empresa? Entendeu? Então, por exemplo, no caso de cozinha, lá nós não usamos nenhum tempero industrializado. Certo. A gente não coloca pimenta do reino, pimenta nenhuma em comida nenhuma. Porque a questão de saúde e também porque a gente acha que a comida não tem que ser mascarada, ela tem que ser natural. Nós já tivemos cozinheiros que se negaram a trabalhar conosco, porque eles queriam usar sazon em tudo, aginomoto em tudo, porque era mais cômodo. E a gente, então, preferiu abrir mão dele e não abrir mão do nosso propósito. Então, acho que o que é importante no processo seletivo é, nossa, eu preciso muito desse cara. Ele é bom demais, eu não posso perder ele. Mas ele tem que vir para o seu time sabendo que você é. Não é você mudar a sua estratégia por causa dele. Não. Há pouco tempo uma pessoa falou comigo que num lugar aí, ele tem um cozinheiro muito bom, mas só trabalha com uma cervejinha do lado. E ele permite, porque o cara é muito bom. Entendeu? Então aí eu vou permitir o cara fumar, eu vou permitir o cara usar piercing. A gente tem que entender que Masterchef não é vida real. Então, cozinha não tem barba, não tem piercing. Essa vai ficar no livro nosso lá de Pitaco. Dá o corte, ó. Masterchef não é vida real. É isso Então, aí, assim, essa eu então a gostei. pessoa acha que ela pode ter barba, piercing, ela não precisa pôr touca. E aí, quando cai ali, você fala para uma mulher, olha, unha postiça tem que tirar. Não, mas eu não vou tirar. Mas então não posso te contratar. Entendeu? Eu não vou abrir mão desse piercing que eu tenho no nariz. É proibido. Então, é você entender que você pode ter pessoas boas dentro da tua equipe, mas respeitando regras, respeitando normas. Perfeito. Porque eu digo que restaurante é igual ao hospital. Se você não tem médicos e enfermeiros competentes, você está matando gente com remédio errado. Se você não tem pessoas cozinhando com competência, você vai servir comida que pode matar pessoas. Então a gente precisa ter zelo. Sensacional. Na Talentos a gente fala muito que, por exemplo, então você 100% não busca somente a competência da pessoa, você busca realmente o comportamento dela, né? E valores. E valores. E valores. É isso aí. Então, E tem pessoas, Fábio, que não têm nenhuma experiência, mas têm competências. aí você treina. E aí você desenvolve competências. E Aí coloca você ela dentro treina. da sua cultura. E treina, e ela vai despertar, e ela se transforma numa pessoa espetacular. E o atendimento dela vai ser... Pronto. Entendeu? Então você não Perfeito. precisa querer pegar gente pronta. Se você não acha gente pronta dentro do que você quer,
dê a possibilidade. Você sabe muito bem, hoje, quem é a minha recepcionista? É a dona Dília. Uhum. Quantos anos ela tem? Ah, não posso falar. 84. 84 anos, uma senhora professora aposentada. Sorrindo na porta. Sorrindo, tá lá. Quantos empresários abrem as suas portas para uma pessoa de 84 anos trabalhar com dignidade? E eu tenho certeza que o melhor remédio dela é ir pro restaurante. É trabalhar. É trabalhar. Né? E assim você pode ter PCDs extremamente competentes para te ajudar. Ah, mas como é que eu vou pôr um cadeirante na minha cozinha? Tudo bem, mas ele pode ser seu recepcionista. Sim. Ele pode trabalhar na balança. Ele pode ser aquela pessoa que está ali recebendo o cliente e dizendo bom dia, seja Se tiver bem-vindo. uma adaptação, pode trabalhar Entendeu? no caixa. Né? Então a gente precisa entender que não é obrigatoriamente eu contratar gente pronta, não existe. Forme sua equipe, forme seu time, construa um time de base que vai vestir a sua camisa e eu tenho certeza que eles vão ser espetaculares. O que você acha dessa frase aqui, por exemplo? Eu vou dentro de um estabelecimento gastronômico, vou comer, faço... A comida não está muito do meu gosto, mas eu fui bem atendida. Esse restaurante eu vou voltar. Agora é o contrário. Eu cheguei, a comida maravilhosa, mas eu fui mal atendido. Na hora que eu saí, também fui mal atendido. Eu vou voltar dentro desse restaurante? Não, porque você foi mais um. Exato. E a gente hoje foge de ser mais um na multidão. Todo mundo busca hoje, pelo menos, um sentido de pertencimento. Legal. Perfeito. Uma coisa importante que não é ser invasivo, mas à medida que você perceber que um cliente voltou na sua casa mais de 5 vezes, pergunta o nome dele. E É o que o André gosta de falar, e na que é a recorrência. E na sexta vez, mas isso você tem que ser observador. Comece a observar. A pessoa veio 1, 2, 3, 4. Lá pela 7ª, 8ª vez, eu percebi que você tem vindo muito no meu restaurante. O Francisco conhece as pessoas pelo nome, não conhece? Eu conheço. Você também. Eu chamo você quando você chega no meu restaurante, eu digo, bom dia, Fábio, tudo bem? Tem gente que assusta, entendeu? Mas eu acho que, primeiro, nome é para ser usado. Sim. Cliente gosta de se sentir importante. Sim. Ele né? é acolhido. E a gente precisa desenvolver isso. Na pandemia, a gente aprendeu a cumprimentar com a mão fechada. A gente precisa voltar a abrir a mão e pegar na mão das pessoas. E agradecer as pessoas por elas estarem contigo. A gente não pode deixar de dizer obrigado para o seu cliente, porque ele está ali sendo também parte da sua equipe e do seu time. Atendimento com qualidade é difícil, tem que ser uma insistência, você tem que treinar, você tem que estar de olho, você tem que estar olhando a equipe. Sim. É fundamental. Nossa, muito legal, muito conteúdo. O tempo passa, o tempo voa, e a nossa mesa aqui repleta de conteúdo. Ô Fá, mas antes de... Vamos assim, nós já estamos indo para os finalmente do nosso episódio, né? Eu acho que se a gente pudesse aqui, a gente continuaria por mais 1 hora, 2 horas, e eu acho que a gente pode trazer você mais vezes aqui, porque você inspira. Você está inspirando nós aqui ao vivo, e quem tá nos ouvindo depois vai tomar... Aulas e aulas. Pode, acho que... Tem que colocar um corte no começo lá, falando assim, ó, agora pode pegar o papel e a caneta que a aula... Que vai começar. Vai começar. Mas eu queria que, além de você, né, ter seu tempo dedicado ao restaurante, ter seu tempo dedicado à sua família, que eu vejo que você se dedica bastante também, isso eu acho que é gratificante. Fala um pouquinho para nós sobre a Brasel, quem é que você preside. Você sobre essa dedicação aos essa outros dedicação, restaurantes também, né? A Brasel, ela chega em Uberlândia como escritório regional em 2015. Nós éramos 16 empresários dentro da CIUB, num núcleo chamado Empreender, e a gente então vê que Uberlândia merecia ter um escritório da Brasel. Então a gente cria a Regional Triângulo Mineiro, e de 2015 para cá, a gente vai trabalhando para fortalecer o setor. Mas aí há uma ruptura importante, que é a pandemia. Então a pandemia ela chega e ela é um processo desafiador para a Brasel, porque a gente faz parte do primeiro grupo que foi obrigado a fechar as portas e viver semanalmente de acordo com o poder público, né? Então essa semana pode abrir, semana que vem não pode abrir,
Que o desafio. vírus, né? Que desafio. O vírus se comportava semanalmente de um jeito, né? Então, essa semana vocês podem abrir do meio-dia às 2. Porque antes o vírus não contamina. Então, entendeu? Você nunca entendeu. Pode ter X mesas, semana que vem você tem 20% a menos, na outra 30% a mais. Então, eu nunca entendeu essa lógica, né, que a questão da saúde colocou para o nosso setor. Mas foi um momento muito importante para a gente se fortalecer, para a gente se unir, e para a hora que a pandemia acabou em termos, né, a gente voltou muito forte. E aí você pensa, em 2015 nós éramos 16, em 2025 nós somos 720. Nossa. Nós estamos hoje em 25 cidades da região do Triângulo Mineiro. Hoje nós temos uma importância que a gente faz parte de projetos da prefeitura. Somos convidados a fazer parte, tá? E a Brasel não é uma associação que só cobra uma mensalidade, não. Ela lhe dá uma gama de benefícios incríveis. É taxa de cartão, é taxa de voucher, é parcerias que trazem para dentro do seu negócio economia, é no gás, é na energia. A gente tem preocupação com o meio ambiente. Nós temos um projeto junto com a Brasel. Nós temos um projeto de recrutamento e seleção com o que é a Brasel Talentos. Né? Está indo super bem com a Thaís. E hoje a nossa cozinha no mercado municipal, dentro da nossa sede, uma cozinha credenciada Senac, com cursos de alto padrão, alta qualidade. Então a associação ela está aqui, não é para atender quem já está no mercado. Ela está para atender o empresário que é associado, o não associado, mas também para atender, eu quero ser dono de um negócio de alimentação. Para de fato desenvolver o mercado mesmo. Desenvolver e fomentar. Então, eu posso ter apoio da Brasel? Pode e deve. Tá? Se eu procurar a Brasel, vocês vão me ajudar mesmo eu não sendo associado? Nós não somos capitalistas. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Sim. A gente cobra uma mensalidade pelas despesas que nós temos. Mas é uma associação que ela quer ajudar o empresário desde o MEI até o grande. Então hoje nós temos lá Outback, temos Coco Bambu, temos Potiguar, temos grandes franquias, mas nós temos também aquela pequena empresa que produz ainda de uma maneira muito artesanal, mas que ela tem competência para ser grande, tá? E a Brasel está de portas abertas para qualquer um que queira nos procurar. Então, se você quiser passar o meu telefone, fique à vontade. Vamos deixar na descrição, na descrição aqui do conteúdo, né? Vai ficar no Spotify, tem um canal do YouTube, nós vamos divulgar bastante esse episódio, porque esse episódio, para mim, é enriquecedor realmente para todo mundo, que foi uma aula. Certeza. E a gente coloca os links, né, o contato certinho da Brasel, do Grupo E, porque eu acho que assim, as pessoas precisam ver que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Não. Né? Eu acho que por isso que essa ideia do ecossistema faz todo sentido, a gente ter pessoas boas do nosso lado e todo mundo prospera. Né? E esteja sempre, Fábio, com pessoas que vestem a sua camisa. É isso aí. Entendeu? Então, por que eu estou com o Grupo E? Que o Grupo E, ele não chegou dentro da minha empresa e falou assim, você precisa se ajustar ao Grupo E. Não. Como é que o Grupo E pode ajudar você a fazer a sua empresa crescer, ser organizada, tá? Então, hoje eu digo que você é uma luva que está junto comigo, me ajudando em várias frentes. E o quanto nós crescemos nesses últimos anos nessa parceria. Sem dúvida. Né? E entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. Por isso tem a Brasel, tem o grupo, aí tem seu fornecedor estratégico, que você tem que ver que ele está vestindo realmente a camisa e está fazendo esse ecossistema perfeito. Muito bom, né, Andrezão? Sim, e aí? Sensacional, né? Igual eu falei, acho que foi aula em vários sentidos, né? Acho que é muito gratificante ouvir quem está de fato ali no mercado e conseguiu construir uma história e um negócio, né, ao longo do tempo, porque a gente fala muito da pandemia, mas a gente sabe que nos últimos 20 anos aí o mercado mudou demais, né? Preços mudaram, governos mudaram, leis mudaram, né? Acho que fora o seu negócio, você também conseguiu construir um ecossistema que saiu de 15 restaurantes para 720 dentro da Brasel em 10 anos.
né? Então, a gente sabe que o restaurante ele abre e fecha um atrás do outro, sabe que todos os restaurantes enfrentam desafios assim, apesar de se começar muitos, se fecham muitos, né? Então, construir também em volta, né, do ecossistema Brasel, em volta de Uberlândia também, né, e mais 24 cidades aí, nós estamos falando que o nível de conhecimento, o nível de entrega seu pro mercado de gastronomia é absurdo, né? Às vezes a gente vê muita gente, eu falo muito isso, né? Às vezes a gente vê muita gente na internet, isso e aquilo, né? Mas existe um trabalho imenso feito da forma, vamos dizer assim, tradicional, né? Em forma de associações, em forma de eventos, né? Que isso também traz um impacto absurdo dentro do nosso mercado. Então, tudo que você falou, mais do que ser teoria ou ser prática, é a sua realidade, é a realidade de todo um ecossistema que você ajudou a construir. Então, acho que dentro desse episódio, muita coisa é o que muita gente passa no dia a dia. Então, o nível de conteúdo que foi feito aqui nessa uma hora e pouquinho que a gente vai ter aqui é absurdo. Eu sou extremamente grato por você ter compartilhado, né, toda essa jornada, todos esses pontos. Tenho certeza que tem infinitos mais pontos aí, né, pra gente trocar ideia. Não, muita gente vai procurar o Fábio, a Brasel, do tempo aí, mas e saber que realmente, assim, quando me falar de associação, vou ter mais uma despesa, não é uma despesa, é compartilhamento, é network, são pessoas realmente que trabalham para o seu negócio, sabe? Que te ajudam, né? Vocês foram para Brasília, né? Não foram? Através do... A Brasel teve em Brasília na questão do PERSE, não foi? Sim, nós hoje... Então, assim, é uma associação que está lutando nessa briga. Nós somos uma associação de âmbito Brasil. Então, hoje nós temos benefícios que são brasileiros, que são nacionais, são para todos, né? Sim. Hoje, a gente está batendo 30 mil associados no Brasil. Aí você pode pensar que é muito, mas é pouco diante do universo que nós temos. Mas a gente acredita muito nessa força, tá? Porque é um setor que gera muito emprego, que paga muito imposto, que fomenta uma cadeia produtiva enorme e que a gente tem que dar valor. Sim. A gente é lazer, a gente é trabalho, a gente é negócio, a gente é renda, a gente é dignidade e a gente não pode esquecer disso tudo. Né? Tá bom? Legal. Fabião, aproveitando aí finalmente, queria te dar uma lembrancinha aí do nosso apoiador, o Café Cajubá. Muito obrigado, rapaz. Sim. Com pão de queijo, hein? Não, então. Vamos agora, finalzinho de tarde, que nós estamos aqui, hein? Um Café Cajubá aí nos apoiando, quero agradecer. Não só o Café Cajubá, assim, a ideia do Café Cajubá dentro que está nos apoiando é também ajudar o dono do estabelecimento gastronômico, porque você tem acesso a várias opções dentro do Café Cajubá, como máquinas, como estratégia de vendas. O meu restaurante é interessante eu ter o descafeinado. No meu negócio é ter cápsula. Depende qual é o seu tipo de negócio. E muita gente gosta do cafezinho, seja do almoço, seja do à la carte. O cafezinho é do brasileiro. O café moído, vou ter uma máquina, não vou ter não. Quem quer realmente ter um Café Cajubá lá, entre em contato com eles, que eles são um grande estratégico. Assim, é da cidade, né? É uma coisa importante, né, Fábio? A gente precisa valorizar também prata da casa. Sim, com certeza. A gente precisa entender que em Uberlândia você tem empresas locais de alto padrão, que hoje são aí internacionais. Sim. Sólidas, né? Sólidas, e o Café Cajubá, a gente conhece a família, conhece a história, e a gente tem que valorizar, tem que prestigiar. O produto é muito bom, e tem diversos formatos. Eu quero moído, eu quero moer na hora. Então, se tiver, tem estratégia. A Rebisneck também, ela tem estratégias de venda específica de batatas para restaurante direto. Então, por exemplo, no meu restaurante, eu não quero fazer a batata frita ali todo dia, porque eu não tenho uma fritadeira, não tenho óleo. E a Rebisneck tem o produto a granel para te entrega todos a linha institucional, né? A linha, e te entrega no seu restaurante a granel para você servir. A gente tem, né, dentro da Rebisneck a estratégia com
é aqui da cidade. É daqui da cidade, né? Então assim, a ideia do nosso grupo aqui é tentar trazer o ecossistema que possa realmente ajudar todo mundo, do dono do estabelecimento gastronômico, fomentar novos... Imagina quantas pessoas trabalham também dentro das indústrias, e a gente fazer esse ecossistema maravilhoso. Fabião, vou te dar a pitada do episódio. Todo final do episódio aqui a gente fala uma frase, e depois eu queria que você falasse aí as palavras finais para que a gente possa encerrar isso aqui com chave de ouro. Gestão é como receita boa. Exige disciplina, repetição e bons ingredientes. Se você controla bem o que entra e o que sai do seu estoque, o lucro aparece no prato e no caixa. Não deixe para amanhã o controle que pode começar hoje. Entendeu, Fabião? Excelente. Maravilha. Mesmo porque o dia de amanhã é incerto. É isso aí. Então você só tem controle sobre o dia de hoje. Faça o seu melhor hoje, faça a sua melhor entrega hoje, se coloque no lugar do outro sempre, e eu tenho certeza que aquilo que você faz por você e você serve para o outro, não tem erro, é o melhor. Sem dúvida. Fabião, últimas palavras aí. Quero te agradecer do fundo do meu coração como amigo, como parceiro, como realmente uma pessoa iluminada que você é, porque você poderia estar muito bem lá atrás, ou do caixa, ou só no atendimento do seu restaurante. Tem uma coisa que eu tiro o chapéu para você, e acho que todos da cidade sabem disso. Você se doa ao próximo. Isso aí não tem preço. Muito obrigado, viu? Assim, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, tá? Tenha certeza que nós estamos juntos nessa, tá bom? Querendo ou não, uma das cabines preferenciais do meu transatlântico é o Grupo E. Legal. Né? Então você sai Obrigado comigo todo confiança. dia para o alto mar e volta todo dia para o porto. E né? faremos isso há muitos anos. Isso aí é muito importante. E eu deixo aqui a minha pessoa à disposição para quem desejar me procurar, para trocar ideia, trocar informação, falar da Brasel, conhecer meu negócio, tá? E que a gente possa ajudar quem puder. Nós estamos à disposição e a gente só cresce doando, tá bom? Não vai sozinho, né? Quem vai no meu restaurante, e acho que muitos que vão ouvir talvez não saibam, mas eu sou colecionador de arte, e principalmente do artesanato brasileiro. E eu tenho uma coleção de São Francisco, que é uma das coisas mais lindas que eu tenho. E o que me move, né? É uma das passagens de São Francisco que ele diz: é dando que se recebe. Não tem outra. É isso aí. Então a gente precisa entender que é no processo de doar, de compartilhar, de dividir que a gente soma. Então contem sempre comigo. Sensacional. E conte com a gente também. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí. Mais um episódio. Até a próxima. Valeu.